Abra sua Bíblia aí. Irmãos, deixa aberta no livro de Josué. Nós estamos nesses dias, como eu falei, estamos ministrando com o tema Derrubando as Muralhas. E essa é a terceira quarta-feira que estamos falando aqui, irmãos. E eu creio que, como os irmãos já conhecem essa história, estamos lendo, e o que tem representado muralhas em sua vida. Como assim foi com aquele povo de Deus, o Israel de Deus, quando Deus tirou ali do Egito e conduziu até a terra prometida. Josué foi o homem que conduziu aquele povo, após a morte de Moisés, a adentrar na terra prometida. E um dos primeiros obstáculos que Josué encontrou foi aquelas muralhas de Jericó, após atravessar o Jordão, para conquistar aquela cidade, que era uma cidade grande, uma cidade próspera, muralhas que eram muito difíceis, era impossível aos olhos humanos ali, de que alguém conquistasse aquela cidade. Mas Josué e o exército de Deus e o povo de Deus conseguiram entrar naquela cidade, destruir aquele povo, e começou uma conquista tremenda. Então nós temos falado que nas nossas vidas, irmãos, nós estamos nessa mesma jornada, essa mesma caminhada, e que as muralhas representam muitas coisas que nos impedem, que são obstáculos de nós vivermos uma vida onde Deus projetou para nós, onde é a vontade de Jesus, onde é a promessa dele, vida plena, vida abundante. Mas ele disse que nós teríamos dificuldades, lutas, porque nós vivemos num mundo onde ele jaz do maligno, nós vivemos num mundo onde o diabo e os demônios têm agido, nós vivemos num mundo onde o homem mau tem agido, irmãos, nós vivemos num mundo onde há uma guerra constante. A nossa guerra hoje não é com armas, carne, mas é uma guerra espiritual. Então nós precisamos também entender que há obstáculos, que há muralhas, representadas muralhas, e que a cada tempo, a cada dia, nós vamos derrubando essas muralhas. E a nossa oração e o nosso desejo é que durante esses 40 dias, essas 7 quartas-feiras, a cada ministração, a cada momento profético, a cada oração pela manhã, você está identificando essas muralhas, e você está orando, e essas muralhas, elas estão se rompendo, elas estão se trincando, elas vão ter que cair no nome de Jesus. E nós falamos no primeiro dia, na primeira quarta-feira, a respeito um pouco do início dessa história, e também falando a respeito do que significa muralhas nas nossas vidas, onde os irmãos mesmos nos mostraram, numa pesquisa que fizemos, através de uma pesquisa, o que representava muralha na vida de alguns, que trazendo para toda a igreja, eu creio que todos nós estamos enganjados nisso aí, né, de obstáculos. E irmãos, essas muralhas, elas precisam ser derrubadas, elas precisam cair. E eu creio que da mesma maneira, irmãos, Deus, ele concedeu estratégia para Josué, para aquele povo, para adentrar aquela terra, para conquistar Jericó, concedeu estratégias, deu direcionamento. E eu creio que da mesma maneira Deus, ele tem nos dado, ele quer conceder a cada um de nós essas instruções também, estratégias, para nós derrubarmos as nossas muralhas, para que nós possamos avançar, irmãos, nós derrubando essas muralhas. E nós falamos aqui a respeito do que poderia ser essas muralhas. E no primeiro dia, irmãos, na primeira quarta-feira, só quero relembrar bem rápido o que poderia ser essas muralhas. E hoje eu quero dizer para os irmãos que essa muralha, ela pode ser representada na sua vida como uma dificuldade na sua família, uma luta na sua família, através do seu cônjuge, através de um filho, de uma filha, através de algo que aconteceu, através de algo que poderia estar enraizado há muito tempo, mas agora chegou, e isso está sendo uma muralha. Mas você não se preocupe, continue confiando em Deus. Vamos falar o que foi que Josué fez, como foi que eles fez. Então pode ser uma família, algo na sua família, pode ser, irmãos, uma obrigação do dia a dia, algo que é normal, mas que você não tem conseguido, isso se tornou uma muralha. Pode ser, como os irmãos colocaram, o comodismo, pode ser o medo de algo, uma preguiça. Eu não vou especificar palavra por palavra, porque já foi falado, mas só quero que você vá lembrando. Pode ser o teu tempo, seu tempo é uma muralha hoje, parece que você não tem tempo mais para nada, você não tem tempo para sua casa, para sua família, para o seu cônjuge, para sua esposa, você não tem tempo para os seus filhos, seu tempo está se passando muito rápido e você não está sabendo administrar esse tempo. Então, meus irmãos, pode ser alguma dessas coisas,
pode ser um cônjuge religioso que às vezes tem te atrapalhado, romper, pode ser, irmãos, tantas coisas, preguiça, desânimo, pode ser ofensas liberadas por alguém também da sua casa, um cônjuge, o filho, alguém que está machucando, pode ser a falta de perdão, ou a demora em perdoar, isso é uma muralha, pode ser uma inconstância, você não consegue permanecer, sempre está altos e baixos, isso foi o que a igreja passou, uma decepção, algo aconteceu, você se decepcionou, uma guerra interior, pode ser algo, irmãos, que eu creio que todos nós estamos nessa situação, pode ser algo, e tem uma coisa, irmãos, pode ser, essa palavra eu não tinha falado ainda, e Deus mandou eu colocar hoje aqui, pode ser uma muralha na sua vida, pode ser, repita comigo, tempo na internet. Tempo na internet, pode ser, irmãos, essa internet ela está representada na televisão e está aqui no celular, no aparelho, no tablet, mas de alguma maneira a internet hoje é uma ferramenta muito especial, muito boa, mas você tem que saber usar essa ferramenta. Uma faca é uma ferramenta, você pode usar uma faca para cortar carne, verduras, para ser útil, mas você pode usar uma faca, Deus o livre, para matar alguém, para fazer o mal. Então, irmãos, eu tive um sonho esses dias, na oração pela manhã, eu compartilhei aqui com os irmãos, e o sonho foi o seguinte: eu estava no local, numa casa, e tinha alguns jovens, algumas pessoas, e alguém chegou para mim e falou assim: pastor, corre que os homens, que os jovens estão se drogando na internet. Drogando na internet? Eu falei, é. Aí eu, como? Vai lá para o senhor ver, eles estão, a internet está ligada, e tinha, irmãos, computadores, tinha um celular e tinha uma televisão, tudo estava na internet. E eu falei, mas como? Não sei, pastor, eles chegam na frente lá e ficam todo mundo drogado, como se estivesse fumando maconha, usando outra droga. E eu falei, mas como isso é possível? Não, está lá. E eu vi a fumaça saindo da televisão, dos aparelhos, e alguém falava, é maconha. E eu falei, deixa eu ver se é maconha, eu conheço cheiro de maconha. Aí eu entrava naquela fumaça, mas não sentia cheiro de nada. E ali eu vi aquele negócio, irmãos. E aí foi de manhã, eu acordei e compartilhei aqui. Eu não sei como tem sido o seu tempo na internet. E nós entendemos aqui, irmãos, que isso, de alguma maneira, as pessoas presas no computador, no celular, olhando o que não deve, pesquisando o que não deve, olhando, é um espírito de moralidade e outras coisas. Mas uma irmã depois, eu vi essa mensagem bem depois, ela postou para minha esposa um áudio, e ela disse assim: o pastor contou aquele sonho e eu entendi algo na minha vida. Ela disse assim: eu não olho pornografia, eu não olho sites ilícitos, coisas ilícitas, mas de algum tempo eu estou ficando de meia-noite até 2, 3, já cheguei até 4 horas da manhã na internet. Começo a olhar e vou puxando uma coisa, vendo um assunto, uma pesquisa, receita não sei de quê, e uma história de alguém, e aquilo ela estava madrugando na internet. E nós entendemos, irmãos, que talvez isso seja também na vida de alguns, porque se você gasta 2, 3, 4 horas na internet, e você não gasta um tempo precioso com Deus, você está ficando enfeitiçado por aquilo ali, isso se torna um vício, e está subindo no lugar de Deus. Isso pode ser uma muralha. Então, tempo demais na internet, irmãos, na televisão, através da internet, pode estar te consumindo. Mas, meus irmãos, eu quero falar nessa noite eu falei a respeito na quarta-feira passada de uma estratégia chamada, diga comigo, oração. Falei sobre oração. Não tem como nós derrubarmos muralhas se nós não entendermos, irmãos, que precisamos orar mais, buscar mais, crescer em oração, em intercessão. Reunimos aqui o Ministério de Intercessão, foi algo precioso, maravilhoso, e nós falamos e ministramos, e Deus falou muito comigo. Então, a primeira muralha que eu coloquei, que eu falei, é oração, e ali nós conversamos muito a respeito disso, e foi o que Deus tinha falado para Josué, foi o que Josué entendeu quando ele orou, clamou a Deus, e Deus deu direcionamento. Mas eu quero que você leia comigo aí, Josué,
capítulo 6, verso 2, aonde diz assim: então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Quando Deus fala com Josué, chama ele, Deus diz, a primeira coisa que Deus fez aqui, irmãos, foi encorajar Josué confiar na vitória, confiar naquilo que Deus estava entregando para ele. Então eu quero falar nessa noite sobre essa estratégia da confiança em Deus, irmãos, porque foi o que Deus disse para ele: olha, Josué, eu entreguei na tua mão a Jericó, seu rei e seus valentes. Em outras palavras, irmãos, Deus está falando: o inimigo já está derrotado, não tenha medo, confie em mim, né? Josué foi para a batalha, irmãos, confiante em Deus. Por mais que nós vamos ver o que Deus foi direcionando, mas ele já foi ali confiadamente, crendo que ele tinha uma palavra que Deus disse que entregaria para ele. Então a confiança em Deus. Pegue na pessoa que está do seu lado, diga para essa pessoa: confie em Deus, irmão, irmã. Confie em Deus. Agora, como é que é confiar em Deus, irmão? Confiar no Deus que você não vê, confiar no Deus que você não vê com os olhos naturais, confiar no Deus que está lá no mais altos céus, num Deus que parece que às vezes há um relacionamento com ele de longe. As pessoas que nós estamos vendo essas histórias, eles ficavam doidos, aqueles povos pagãos, eles, mas como é que esse povo crê num Deus que não tem rosto? Os egípcios, faltava ficar possesso, como que Deus é esse? E ele dizia: é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus soberano, é o Deus do sol, dono de tudo, fez o sol, fez a lua, fez todas as coisas, é o Deus. Nós não precisamos ver esse Deus, mas nós cremos, nós oramos. E você vê que as pessoas, elas cultuavam a Deus onde oferecia seus holocaustos, suas oferendas, e tinha aquelas imagens, o Deus Baal, Astarote e tantos deuses, irmãos. E queridos, mas nós precisamos confiar no único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus soberano, Deus criador dos céus e da terra. Hoje, as pessoas muitas vezes, elas, para confiar em Deus, elas precisam de algo palpável, algo para que possa ter uma divindade. E às vezes, irmãos, há um engano, há uma mentira, há uma camuflagem nisso aí, aonde a religião, aonde o homem entra para enganar as pessoas. E nós só precisamos, irmãos, saber que Deus existe, que Ele é real. Precisamos saber que Jesus veio nessa terra, o Filho do Deus vivo. Então nós precisamos confiar nesse Deus. Amém, queridos? Nesse Deus tão precioso, irmãos. E foi o que José fez, foi o que Josué fez. Irmãos, eu quero que você veja também um exemplo de um homem chamado Davi, da confiança que ele tinha em Deus, quando ele aceitou um desafio que mudou a vida dele. Eu quero que você abra essa Bíblia lá em 1 Samuel, vamos ver esse versículo aqui. 1 Samuel, fica mais na frente um pouquinho aí, capítulo 17, verso 32. 1 Samuel 17, 32. Se você quiser só anotar, escute aqui. Diz assim: então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu, teu servo irá pelejar contra ele. Contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e eu arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e matava. Verso 36: o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: e Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Irmãos, aí tem o verso 42, diz assim, o versículo 42: Golias parou
e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, darei a tua carne às aves do céu, às feras do campo. 45. Contudo Davi retrucou o filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e escudo pontiagudo, eu no entanto venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiastes. 46. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém, irmãos? Irmãos, você para pensar nisso aqui, para ver a confiança de Davi. Eu disse para vocês no início, irmãos, que uma das estratégias que Deus deu para aquele povo, e que nós precisamos dessa estratégia para vencermos nessa vida as muralhas, é confiar em Deus. Eu li para você aqui uma parte onde nós temos essa história de Davi, aonde Davi, irmãos, chega diante de uma situação, de uma afronta, e Davi decide fazer algo aqui. Você conhece a história de Davi? Davi é muito falado, é muito ensinado. Mas esses dias atrás, irmãos, eu cheguei numa casa de uma família, e eu comecei a ministrar uma palavra ali, junto com os irmãos, numa visita, e Deus começou a conduzir. Eu comecei a perguntar algumas coisas, tipo assim: Davi, ninguém tinha visto falar de Davi. Salomão, ninguém nunca tinha visto falar de Salomão. Coisas tão práticas e óbvias, irmãos, e as pessoas às vezes não conhecem a palavra, porque não leem, porque vive uma religião, mas só ouve o que vem de lá, mas não vem para a palavra. E às vezes eu gosto de repetir algumas coisas, para que nós possamos realmente mergulhar e entender, e Deus vai falando a cada tempo, de cada maneira diferente. Então eu entendo aqui que Davi, aquele jovenzinho que tinha sido escolhido, que tinha sido ungido, um dos 8 filhos de Jessé, o mais novo, ele cuidava de ovelhas, e ele chega aqui agora, diante daquele campo de batalha. Os filisteus estavam no vale, de um lado o exército filisteu do inimigo, de outro lado o exército de Deus. Saul era o rei, e ali, irmãos, acontece algo. Quando nós lemos aqui, Deus falou comigo que Golias não era apenas um gigante, Golias não era um inimigo ali, Golias era um paredão, Golias era uma muralha. Golias era como aquelas muralhas lá de Jericó, de 9 metros de altura, de 4 metros de largura. Golias tinha 3 metros de altura, um monstro aquele homem, irmãos. E quando a Bíblia diz que ele, durante muitos dias, 40 dias, ele vinha de manhã e à tarde e desafiava o exército de Deus vivo. E ele falava: dá um homem para lutar contra mim, e se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se vocês vencerem, nós seremos nossos escravos. A guerra aqui é 2 homens apenas. E desafiou o exército de Deus vivo. E diz que aquele povo, todo o exército de Saul tremeu nas bases, e ninguém tinha coragem de encarar Golias, porque via uma muralha como Jericó, como as pessoas, como os muitos que quiseram entrar em Jericó não conseguiam nas guerras daquela época. Mas, irmãos, Golias parecia essa muralha intransponível. De fato, irmãos, ele era essa muralha para o Israel ali, para o exército de Israel. Agora nós vemos aqui, irmãos, e você conhece a história, nós lemos aqui que com a confiança em Deus, irmãos, e determinação, Davi, aquele jovem aparentemente fraco, derrubou aquela muralha, e o nome de Deus, o nome de Yeshua, o nome de Jeová, irmãos, foi exaltado, né? Foi glorificado por todos aqueles que viram. O exército de Deus foi tirado daquela afronta, aquela muralha, irmãos, representada na pessoa de Golias. Sabe o que Deus falou comigo? Que lá foi uma promoção para a vida de Davi, aquele jovem, né, chamado Davi, que a partir daquele momento a vida dele não foi mais a mesma. E se você adentrar nessa história e ler, você vai ver que quando Davi chega diante de Golias, quando Golias
faz o desafio a ele. E quando ele chega ali diante daquele homem, o próprio rei não acreditou em Davi. Davi sabia, irmãos, que ele tinha uma confiança em Deus. Ele disse: não, rei, não se preocupa não, eu já derrubei um urso, um leão, eu já encarei algumas muralhas. É bem verdade que era uma muralha menor, mas eu venci aquelas muralhas. E o mesmo Deus que me livrou da garra do urso, do leão, vai me livrar desse incircunciso, vai me livrar de Golias. Irmãos, Davi chega diante de Golias com uma confiança tremenda. Ele chega com uma coragem tremenda, e ele diz, né, para Saul, a confiança dele que estava em Deus. E quando ele chega diante de Golias agora, Davi, Golias até caçoa dele, manga dele, diz: tu vem, eu sou algum cão para tu vir com pau. Ele estava com um cajado, irmãos, que representa autoridade. E Deus foi falando tantas coisas, irmãos. E Davi pegou aquela armadura dele, não é aquela armadura lá de Efésios 6, não é a armadura que Saul quis colocar nele, mas a armadura dele. Deus deu uma armadura para ele, é aquela armadura que ele derrotou Golias. E quando ele chegou diante de Golias, irmãos, ele não tremeu. A muralha desafiou ele. Às vezes a muralha, essa luta que você tem passado, essa crise que você está vivendo, ou uma crise que possa se levantar, ela está te desafiando, ela está questionando a tua fé, ela está às vezes colocando em prova a tua perseverança com Deus, com a igreja, com a célula, com a oração, com o jejum, mas nada acontece. Às vezes as pessoas zombam, como falou com Davi, zombando dele, como as pessoas zombavam de cima daquela muralha de Jericó, quando eles estavam rodeando aquelas cidades, o exército de Israel. Talvez algo tenha acontecido assim, parecido na tua vida, mas você precisa chegar diante dessa situação confiadamente, colocando diante de Deus: tu és o meu Deus, tu és o Senhor dos céus e da terra, tu és o Deus que hoje nós lemos pela manhã, desejou ouvir a oração de um homem, aceitar o que o homem falou, e parou o sol por um dia quase todo. Quando Josué estava na guerra com os gibeonitas, Josué falou: sol, se detenha, porque ele estava numa guerra e o inimigo ia escapar, porque ia escurecer. E diz o texto lá que Deus desejou ser ouvido ali por aquele homem, e diz que o sol parou por um dia quase, irmãos. Como é que para? Uma galáxia que está ali rodando é Deus, esse Deus. Então nós precisamos pegar essas histórias aqui, irmãos, e trazer ela para dentro de nós, dizer: eu confio, eu acredito nesse Deus, e eu vou chegar diante de Deus confiadamente, como foi Davi, como nós lemos aqui. Como o irmão chegou para mim: pastor, eu li o Salmo 40, os primeiros 3 versículos, estou lendo, e Deus falou muito comigo, e hoje eu até coloquei esse salmo aqui também. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele ouviu a minha voz, o meu clamor, inclinou-se para mim, me tirou do lamaçal, do fossal de lama, de uma tremenda dificuldade. Nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor. Eu gosto de falar essa palavra, e às vezes nós achamos que as coisas que acontecem nas nossas vidas é porque foi intervenção humana, porque se aquele trabalho não deu certo, se eu fui demitido, se eu não fui promovido, se eu fui rebaixado, alguém estava ali, alguém puxou meu tapete. E na verdade, irmãos, ninguém puxa tapete de ninguém. Quem puxa o teu tapete é Deus. Quem fecha a porta é Deus, e quem abre portas é Deus na tua vida, porque você serve a Deus, e Ele sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para mim. E se algo não aconteceu, o que você planejou, o que você imaginou, o que você orou, é porque Deus não quis, não permitiu. E às vezes você ora e fala: Deus não me ouve. Deus está dizendo não, Ele está te respondendo, mas eu sei que não está entendendo. E eu creio dessa maneira, irmãos. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, diga para ela, diga assim: aquilo que representa hoje muralha em sua vida, diga, vai cair. Diga assim: vai servir para te promover. É isso, irmãos. Aquilo que representa muralha hoje na tua vida, ela vai cair, e ela vai servir para te promover. Vai ser trampolim em sua vida, como foi na vida de Davi, como foi na vida de Josué. Sabe, irmãos, quando Davi matou Golias, deu aquela pedrada certeira na testa dele, que ele caiu desmaiado ali no chão. Davi foi rápido, pisou em cima dele, pegou a espada dele, furou ele, degolou ele, e saiu com a cabeça dele nas mãos. Irmãos, eu estava lendo isso aqui hoje, e eu falei: yes, isso aqui é chave.
Estava falando para a Jane hoje. Olha aqui, minha filha, o que Deus falou aqui. O verso 57 lá de 1 Samuel, verso 57, 1 Samuel 17, olha que chave. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda, segurava a cabeça do filisteu. Davi estava ali com a cabeça dele, né? Aí diz que Abner foi lá, vem cá, e diz aqui o versículo, que depois que ele matou, Abner o chamou e conduziu à presença de Saul. Sabe o que Deus falou comigo aqui, irmãos? Sabe qual foi a chave aqui? Depois que eu e você, depois que nós vencemos o inimigo, que nós transpassarmos a muralha, depois que nós derrubarmos essa muralha que está sendo um impedimento na tua vida, você vai ser conduzido à presença do rei. Saul era o rei, irmãos. Davi foi conduzido à presença do rei, depois que ele venceu aquela muralha. E diz o texto que a vida dele não foi mais a mesma. Ele saiu um dia anterior cuidando de ovelhas, cuidando de bosta de animal, cuidando ali de cabrito, andando no deserto, pegando sol, chuva. Ele fazia aquele trabalho que o pai dele tinha designado para ele. Mas quando ele venceu aquela muralha, irmãos, ele não voltou mais. O cajado que ele cuidava daquelas ovelhas ficou apenas com o simbolismo de autoridade na vida dele, porque Deus tinha algo maior e melhor para ele, porque ele venceu aquilo que foi um impedimento, uma muralha, não só para ele, mas para o Israel de Deus. Porque aquilo às vezes, irmãos, que tem sido uma muralha na tua vida, um impedimento, não é só para a tua vida, porque tem muitas pessoas que dependem da tua fé, da tua perseverança, da tua atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher sábia que aconselha, que edifica, de um homem de caráter, sabe? E quando você vence essas muralhas, você está sendo um abençoador, pessoas estão sendo edificadas através da tua vida, através da tua história, através da tua família, através do teu testemunho, através do que você passou para trás, do que você vive hoje. Então, irmãos, não é só para nós, não é só para nós, não é só para nós, é para aqueles que também estão ao nosso redor. Assim que você vencer essa batalha, que essa muralha cair, você será conduzido à presença do rei. Para quê? Para quê? Perguntem para mim, para quê, pastor? Porque tem uma recompensa, irmãos, porque existe uma recompensa do rei. Todo vencedor, toda pessoa que alcança um prêmio, que vence algo, tem uma promessa, ou melhor, tem um prêmio, tem uma recompensa para ele. E quando nós chegamos diante do rei, nosso rei Jesus, nosso rei Yeshua HaMashiach, tem recompensa. Irmãos, tem algumas muralhas que vêm sobre a nossa vida, irmãos, que são coisinhas para tentar parar aquilo que Deus tem para fazer. E às vezes é algo dentro de nós, às vezes é algo no nosso meio, às vezes é algo dentro da comunidade, dentro da célula, dentro da igreja, sabe, coisinhas. E por causa de um orgulho, por causa de um sentimento ali, de uma afronta, ou melhor, por causa de uma raiva, por causa de alguém que te machucou, que te ofendeu, aquilo se torna uma muralha. E nós precisamos vencer essas muralhas, irmãos, porque você vai ser levado diante do rei. Diante do rei tem recompensa. Eu quero que você olhe isso aqui, volte lá para versículo 1 Samuel 17, verso 25. Olha aqui, irmãos, verso 25 diz assim: os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Verso 30. Então Davi deixou o irmão dele que estava querendo tirar ele do foco, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta.
Irmãos, tinha uma recompensa aqui. E agora Abner chega e fala: Davi, vem cá. Diante de Saul, houve uma recompensa. Amém, meus irmãos? Diga para quem está do seu lado aí: existe recompensas por detrás das muralhas. Amém? Diga: existe recompensa por detrás das muralhas. Elas precisam cair. Irmãos, eu creio que é isso que Deus está nos falando hoje. Deus está nos ensinando hoje. Deus está nos mostrando, irmãos, nos falando que nós estamos lutando contra um inimigo derrotado. Satanás não é um inimigo, irmãos, que vai ser derrotado. Ele já está derrotado. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele já foi sentenciado, ele e seus demônios. Ele é um sem futuro. Ele é um sem futuro. Não chame ninguém de sem futuro, irmão. Todos nós temos um futuro. Quem não tem futuro é só Satanás e os demônios, porque já foi sentenciado. E o futuro deles é no lago de enxofre, de fogo, que ele será lançado lá. Então ele já é um inimigo derrotado. Embora, queridos, possa haver muralhas grandes para te tentar impedir as bênçãos, as vitórias, aquilo que Deus tem. Embora a nossa luta seja constante e diária, embora que pareça que o pecado, que a maldade no mundo cresça cada dia mais, nosso inimigo, o diabo, já foi derrotado por Cristo. Amém, igreja? Repita comigo: o meu inimigo, o diabo, Satanás e seus demônios já foram derrotados por Jesus Cristo. Amém? É por isso que nós chegamos diante dele, pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Olha o que diz Romanos 8, 37 e 38. Romanos 8, 37 e 38. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? 1 João 3,8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então Jesus já se manifestou e já destruiu as obras do diabo. Irmãos, precisamos ter certeza que a batalha já está ganha. Nós não temos por que ficar paralisados pelo poder de um inimigo vencido. Mas eu estou com medo, não vai dar certo. Sabe, irmãos, com medo de agir, de ir mais para frente. Não, queridos, não tema as muralhas que possam surgir na sua vida. Deus já nos garante a vitória antecipadamente, como ele disse para Josué lá no começo. Lembra que eu li? Olha o que diz Isaías, escute aí, Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe a promessa de Deus para o povo dele, dizendo que a vitória pertence a nós. Então diga comigo: confiança em Deus. Amém? Cresça, confie em Deus. Eu quero te falar sobre outra estratégia aqui, que também está ligada nessa primeira, mas que tem uma diferença. Repita comigo: dependência de Deus. Uma coisa é você confiar, outra coisa é você depender. Você diz para o seu filho, você que é pai, você pega a sua criança, põe em cima de uma mesa e você fala: você confia no papai? Confio, pai, então pula aqui no meu colo. E a criança pula, irmãos, ela se joga, porque ela, além de confiar, ela tem certeza, ela vai depender, que você vai segurar, que você não vai deixar ela machucar. Confie, mas dependa de Deus. Muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas quando o negócio aperta, quando a muralha se levanta, quando a situação fica feia, aí nós estamos ali dependendo da força do nosso braço. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas quando vem uma febre, uma dor, uma situação, o coração bate rápido, você corre para o hospital, você às vezes nem ora ou nem fala com Deus, corre logo para o remédio. Você diz que confia em Deus, mas quando algo acontece, você já se desespera muitas vezes. Irmãos, se nós confiamos, nós vamos depender de Deus. Nós vamos depender de Deus. E tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, eu estou trazendo, praticamente querendo ligar Josué capítulo 6, daquilo que Deus orientou até eles derrubar aquelas muralhas, como já foi lido, já foi falado, como elas caíram. Mas
Dê uma olhadinha aí novamente em Josué, no capítulo 6, mas agora no verso 4, onde a palavra diz assim, Josué 6, verso 4: 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Irmãos, os homens de guerra rodearam a cidade, mas na frente iriam os sacerdotes, 6, com buzinas, chifres de carneiro, chofar, tocando, né? Juntos deles a arca de Deus, a arca sendo levada, os homens na frente tocando o chofar. E você sabe, irmão, o que representava a arca naquele tempo, não sabe? Tem alguém que não sabe o que representava a arca para o povo de Deus ali, a arca da aliança, aquela arca que Deus mandou fazer, com os querubins ali na tampa, como carregava. A arca representava, irmãos, a presença de Deus, né? A presença do próprio Deus ali. Então se a arca estava ali, Deus estava ali. Então eles estavam ali, né? Deus, irmãos, estava dizendo ali a Josué que a vitória não dependeria de armas. Aquele povo já estava bem treinado, irmãos. Josué já tinha sido, na época de Moisés, já tinha se treinado aquele povo. Eles foram crescendo, a nova geração, guerreando, aprendendo. Então eles já tinham estratégias de guerra. Eles tinham armas já não eram mais leigos como eles saíram do Egito há 40 anos atrás. Mas Deus diz para eles ali que a vitória não dependeria das armas, mas da dependência da sua presença no meio deles. Irmãos, às vezes nossa vitória, derrubar uma muralha, uma guerra, não depende da nossa estratégia, não depende da nossa sabedoria, da nossa humanidade, do nosso, das nossas estratégias, da nossa influência no meio das pessoas, do nosso dinheiro. Não depende, às vezes, irmãos, não depende dessas coisas, mas verdadeiramente, irmãos, tem que estar na dependência da presença de Deus conosco. Escuta, irmãos, a sua vitória, queridos, não depende de você, da sua inteligência, da sua esperteza, não. Sua vitória depende da sua dependência de Deus. Diga para quem está do seu lado: a sua vitória depende da sua dependência de Deus. Amém, irmãos? Seja o que for, depende da sua dependência de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado aí: se ele estiver presente com você, as muralhas cairão por terra. Vai cair por terra. Salmo 20, verso 7: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, irmãos. Alguns confiam em carros, mas nós confiamos na presença, no nome do Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus. 2 Samuel 22, 30 e 31, olha o que diz, escuta, 2 Samuel 22, 30 e 31: com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo, confiança, dependência. Amém? Diga para o irmão, outra estratégia: planejamento. Vou falar mais dessa estratégia para nós encerrarmos. Planejamento. Tudo Deus foi orientando, né? Dependia ali dessa confiança em Deus. Dependia ali, irmãos, também da confiança em Deus. Mas precisava ter planejamento, irmãos. Irmãos, tudo que nós fazemos sem planejamento é algo que está sujeito a ruir, a nós às vezes não terminarmos. Jesus chegou a alertar, dizer assim: quando você for construir uma casa, preste atenção na construção, para você não começar e depois se abandonar. E como nós vemos, irmãos, casas e casas que começou e nunca terminou, está ali ruim, está lá, porque não houve planejamento. Só houve uma emoção, só houve uma vontade, um desejo, mas não houve planejamento. Jesus disse assim: olha, quando você for para uma guerra, veja bem como é que está seu exército, o inimigo, para que você não saia e depois se dê mal. Então nós precisamos de planejamento, irmãos, e poucas vezes fazemos isso. Nós somos, muitas vezes, aprendemos a fazer as coisas da maneira que vai acontecendo, né? Principalmente a nossa região aqui, o Pará, a Tailândia.
é uma cidade, um lugar muito farto, e onde muitas pessoas já ganharam dinheiro fáceis. Você já ganhou dinheiro, talvez alguns que estão me ouvindo aqui nessa noite, de uma maneira rápida. Madeira foi algo que deu muito dinheiro, hoje é só misericórdia de Deus. Outros já com outras coisas, mas irmãos, muitas vezes fica naquele altos e baixos, começa e às vezes volta, não teve planejamento. Nós precisamos ter planejamento, irmãos, para tudo, e principalmente para vencermos as guerras, para determos, para atravessarmos as muralhas. Você já conhece a história, eu já li, você está lendo, mas você lembra que quando Josué estava avançando com o povo, antes de Jericó, antes de ele chegar a Jericó, irmãos, foi de um jeito, houve esse planejamento, né? Deus orientou tudo, faça isso, Josué, e tal, leve os sacerdotes na frente, toca o chofar, dê uma volta por semana, no 7º dia, dê 7 voltas. Houve um planejamento, e algo aconteceu precioso, as muralhas caíram. Mas quando você olha mais na frente, nós já lemos aqui pela manhã, em outra cidade, para eles atacarem a cidade de Ai. É fácil perceber, irmãos, que para a conquista de Jericó havia estratégia, planejamento, tudo sobrenatural dado por Deus, e o povo seguiu o planejamento à risca. Josué nem falou no texto que nós lemos que na 7ª volta as muralhas iam cair. Ele só falou assim: ó, vocês ficam calados, ninguém fala nada, uma volta por semana, na 7ª 7 vezes, toca as trombetas. Ele não disse que as muralhas iam cair, talvez falou pelos bastidores, mas de início aqui não falou, a Bíblia não diz isso. E o povo obedeceu à risca, irmãos. Já no desafio de Ai, da outra cidade, não havia uma estratégia, muito menos sobrenatural. Não, 3.000 homens só, Josué, bora mandar que o povo lá é fraco, nós vamos matar eles. E eles, sem planejamento, irmãos, foram humilhados. Você viu a história, queridos, escuta. Se nós queremos, irmãos, grandes conquistas, nós temos que seguir a risco o planejamento e as estratégias que Deus está dando às nossas vidas, que Deus está nos dando. Escute o que Deus tem falado com você, o que Deus tem direcionado, o que Deus tem feito. Nós vamos ter um casamento agora, comunitário, obrigado. São 17, são 18, da nossa igreja são 7 são 8 que vão casar. Planejamento, estratégia, para quê? Para fechar a brecha, para legalizar o matrimônio, para você crescer, romper em Deus. Vai ficar por menos da metade do preço, vai ter a igreja toda decorada, 0,800, vai ter o pastor celebrando, vai ter a justiça aqui realizando o casamento. Planejamento, estratégia, para quê? Para você crescer, para você avançar, para você guerrear, vencer as muralhas. Mas muitas vezes você não está fazendo esforço para isso. Talvez alguns estão me ouvindo aqui: não dá agora não, eu não quero, não sei o que. Mas irmãos, são estratégias, são planejamentos, irmãos. Se nós queremos grandes conquistas, aí tem uma estratégia. Irmãos, vamos caminhar no trilho da igreja. Faça um encontro com Deus, faça a escola do CCC, faça o CTL, sabe, faça propósito. Quando tiver o reencontro, faça o reencontro. Tem um planejamento, tem uma estratégia para você crescer, para você caminhar, para você poder desenvolver o seu ministério. Mas muitas vezes não querem, muitas vezes não obedecem, muitas vezes acham: não preciso, eu já sei. E assim vai, irmãos, e assim se vai. Se nós queremos grandes conquistas, irmãos, se nós queremos vencer essas muralhas, nós precisamos, irmãos, olhar para a estratégia que Deus está nos dando nas nossas vidas, olhar para o que os pastores de vocês têm falado, para que os líderes de célula de vocês têm falado. Dê ouvido a isso, dê ouvido, irmãos. Queridos, olha aqui que algo tremendo. Volta lá para Josué, mas agora volta mais para o capítulo 2. Josué 2. Verso 9, diz assim: Sei que Yahvé vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og,
que destruístes completamente. Versículo 11: ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima dos céus, Deus em cima nos altos céus e embaixo na terra. Irmãos, quando os moradores de Jericó ouviram dos feitos e livramento de Deus na vida do povo de Israel, eles perderam todo o ânimo e se encheram de temor. Quando eles começaram, irmãos, a rodear aqueles muros, esse povo aumentou ainda mais o pavor e o temor, sem saber o que ia acontecer. Por quê? Porque ali tinha planejamento, porque Deus orientou, planejou, eles estavam executando. Quem falou isso foi Raabe, foi a única mulher que foi salva de Jericó com a sua família, porque ela obedeceu, entendeu que tinha algo diferente, era Deus que estava com aquele povo e ela não queria morrer. Agora, irmãos, escute, às vezes é isso que tem acontecido conosco hoje, irmãos. O diabo, os demônios, nossos adversários colocam obstáculos, colocam muralhas entre nós e as nossas conquistas. Tem algo que eu estou para conquistar, que eu estou para receber, mas o diabo vai lá e põe uma muralha. O objetivo é o quê? Nos amedrontar, irmãos, é nos fazer recuar, desistir. Mas quando nós continuamos rodeando as muralhas, e eu quero que você entenda o que é rodear muralhas, mais uma vez, viu? Entenda isso. Não é, irmão, nós estamos marchando aqui, como eu vou fazer daqui a pouco. Não é somente isso, está aqui declarando, e você sai daqui e nada muda. Mas, irmãos, rodear essas muralhas significa orar, significa jejuar, significa estar congregando, vindo à igreja como vocês estão fazendo, lendo a palavra, irmãos, buscando a presença de Deus. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos rodeando as muralhas que está contra nós. E o inimigo começa agora, irmãos, a se encher de pavor e fogem, correm. Porque Tiago, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós vamos sujeitar a Deus, nos encher de Deus, e o diabo vai fugir. Não é porque nós estamos marchando aqui, declarando aqui, não, mas é porque nós estamos buscando a presença de Deus, nós estamos nos enchendo dele, e ele vai fugir de nós, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero convidar o grupo de louvor, quero convidar vocês a colocar em pé. Nós vamos orar. Irmãos, esse é o tempo que Deus está nos trazendo a esse entendimento. E hoje nós falamos a respeito da confiança em Deus. Nós estamos falando a respeito da dependência de Deus. E falamos também a respeito do planejamento, que são estratégias que Deus nos dá para vencermos as nossas pelejas, as nossas lutas, as nossas guerras. Amém, queridos? E eu creio, irmãos, que diante de tudo isso que nós temos ouvido, aquilo que nós temos falado, Deus quer nessa noite derramar, irmãos, sobre nossas vidas. Deus quer nessa noite derramar sobre a tua vida que está aqui nesse lugar. E eu louvo a Deus porque você veio, porque você está aqui, porque a promessa de Deus. Irmãos, eu estou vendo muita agitação lá atrás, estou vendo jovens lá atrás conversando. Por favor, irmãos, está na hora de nós buscarmos, de nós finalizarmos, de nós vencermos essa batalha. Nós não podemos perder a concentração. O inimigo, a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. E eu não sei, queridos, como é que você está, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que tem sido esses dias. Eu sei que Deus tem falado a cada dia. Eu sei que alguns aqui passaram, outros estão passando, outros ainda irão passar por lutas, por dificuldades, por desafios na vida. Eu disse e quero repetir, irmãos, que muralhas não são apenas dificuldades e lutas, mas são impedimentos que não permite você ser promovido, você ir mais além. Pastor, eu não estou em pecado, pastor, eu estou em bênção com Deus, mas precisa algo ser rompido, precisa algo ser acrescentado. E as pessoas, elas não vão mangar, caçoar, como fizeram com Davi, como fizeram com o povo, porque existe uma palavra, existe uma promessa de Deus, existe uma promessa de Deus para mim e para você. Eu quero dizer que nessa noite Deus, Ele quer derramar, irmãos, dessa força que vem dEle, desse vinho novo, desse azeite que brota do trono dEle.
que brota do trono dele para a tua vida e para a minha vida. Hoje é o culto de quarta-feira, hoje esse culto é profético. Esse culto é profético e eu quero que você profeticamente se lance diante de Deus nessa noite. Que você deixe o Espírito dele te encher. Que você possa ser tocado pela glória dele, pela presença dele, pela majestade dele, pelo poder da palavra dele. No nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero que você fale com Deus nessa hora. Eu quero que você continue marchando em Deus, profeticamente. Você continue reconhecendo Deus como teu Senhor, como teu Salvador. Mas um Deus que te dá vitórias, um Deus que te deu uma família, um Deus que está promovendo você. E essa muralha, e essa dificuldade que você está enfrentando, vem enfrentar. Eu quero te dizer mais uma vez: tem promoção para a tua vida. É um trampolim para a tua vida. Mas Deus nessa quarta-feira Ele quer colocar algo mais. Ele quer acrescentar um cálice a mais sobre a tua vida. Ele quer acrescentar mais em você um espírito de ousadia, de coragem, e não de pavor, de tremor, de medo. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso com você. Feche os teus olhos. Fale com Ele nesta noite. Há poder